É o novo protagonista da série Dictadores, é Joseph Stalin, um estadista soviético de origem georgiana, que se tornou um dos heróis da Revolução Bolchevique em 1917, durante o período do Império Russo. Stalin posteriormente assumiu a liderança da União Soviética de 1922 a 1952 e é lembrado na história como um líder que derrotou Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, sob sua ditadura, mais de 20 milhões de pessoas perderam a vida na União Soviética devido a razões como campos de trabalho, execuções extrajudiciais e fomes. Como Stalin se tornou tão poderoso e porque causou uma perda tão significativa de vidas? Porque ninguém se opôs a ele. Stalin, cujo nome real é Iosif Vissarionovich Djougashvili, nasceu em 18 de dezembro de 1878 em Guri, uma pequena cidade na Geórgia, bem na fronteira do Império Russo. Seu pai, Vissarion, era um teimoso sapateiro georgiano, e sua mãe, Ekaterina, era ossétia. Embora haja pouca informação sobre a infância de Stalin, aos 7 anos ele contraiu varíola, deixando cicatrizes permanentes em seu rosto. Enquanto seu pai queria que ele se tornasse sapateiro, sua mãe preferia que ele frequentasse uma escola de padres, e ele se inscreveu na escola da igreja de Guri. Apesar de sua pouca idade, ele se juntou a um grupo marxista ilegal e aprendeu sobre Marx e o socialismo. Devido à sua atitude rebelde contra a autoridade, foi expulso da escola em 1899. Durante o mesmo período, juntou-se ao Partido Operário Social Democrata, assumindo um papel revolucionário. Stalin decidiu se tornar um líder revolucionário e começou a desempenhar um papel ativo dentro do partido. Em 1901, organizou manifestações do 1º de maio em Tiflis, mas as manifestações foram rapidamente reprimidas por soldados czaristas. Em seguida, mudou-se para Batumi e desempenhou um papel na organização dos trabalhadores do petróleo, o que levou a uma greve eficaz dos trabalhadores do petróleo em 1902. Em 1903, ele se juntou aos bolcheviques e, com seu apoio decidido aos revolucionários no Congresso do Partido Operário Social Democrata Russo, atraiu a atenção de Lenin. Após o encontro de Stalin com Lenin, foi designado como representante da região do Cáucaso para o partido e os bolcheviques. No entanto, foi preso pouco depois devido a seus advogados e foi primeiro enviado para a prisão de Batu e depois para uma prisão em Kutaisi. Ele permaneceu nesta prisão até 1904, mas em 4 de janeiro de 1904, escapou da prisão e se reintegrou à causa. Quando chegou à estação de trem de Congo, foi reconhecido por um policial, mas o baleou e matou, o que lhe permitiu escapar. O início da Revolução de 1905 no Império Russo encontrou Stalin em Tiflis, onde testemunhou a repressão da Revolução pelos soldados czaristas e o início dos massacres. Ele participou de assassinatos bem-sucedidos organizados pelo general Flora, comandante do exército czarista. Em 1906, Stalin casou-se com sua primeira esposa, Ekaterina, em Tiflis, mas sua felicidade foi efêmera. Sua esposa morreu de tifo pouco depois do nascimento de seus filhos, e Stalin experimentou sua última emoção dentro dele em 1908, dizendo: "Ela morreu com minha esposa." Foi preso novamente em 1908 e enviado para uma prisão em Baku. Após passar 8 meses lá, Stalin foi posteriormente enviado para Vologda, no norte da Rússia. Um ano após esse desterro, escapou e retornou a Tiflis para completar o trabalho de organização dos bolcheviques. No entanto, foi preso novamente e desterrado novamente para a Sibéria. Em 1911, escapou novamente e foi a São Petersburgo para fortalecer a organização bolchevique, conforme solicitado pela liderança do partido. No entanto, sem realizar nenhum trabalho adequado, foi preso novamente pela polícia em 1902 e enviado novamente para Bauru. Durante esse tempo, soube de sua escolha como segundo comandante do partido bolchevique por Lenin.
Joseph conseguiu escapar de Vologda e voltar a São Petersburgo após receber essa notícia. Garantiu a publicação do Pravda, o primeiro jornal legal dos bolcheviques, em 22 de abril de 1912, mas nesse mesmo dia foi preso mais uma vez e enviado novamente para a Sibéria. Em 1912, Joseph, que escapou da prisão pela 9ª vez, recebeu o apelido de Homem de Aço em russo após essa fuga. Foi eleito para o Comitê Central na Conferência de Praga, tornando-se o segundo comandante do Partido Bolchevique. No entanto, devido à intensa vigilância da polícia, foi preso novamente em 23 de fevereiro de 1913, e desta vez foi enviado para a aldeia de Kureika, dentro do Círculo Ártico na Sibéria. A razão de seu desterro tão ao norte na Sibéria era que os homens do czar estavam decididos a não deixá-lo escapar desta vez. Stalin, que permaneceu no exílio até 1917 e não conseguiu escapar, conseguiu fazê-lo assim que soube da abdicação do czar após a Revolução de Fevereiro de 1917. Como milhares de exilados políticos na prisão, Stalin se preparou para retornar, chegando a São Petersburgo em 25 de março de 1917. Assumiu a liderança do jornal Pravda e foi nomeado Comissário do Povo por Lenin. O papel do Comissário do Povo era suprimir os movimentos nacionalistas de vários povos nos territórios do Império Russo. Até o estabelecimento da União Soviética, durante a Guerra Civil Russa, Stalin lutou contra as forças armadas como comissário, e durante essas guerras, o exército russo se desintegrou completamente, abrindo caminho para o Exército Vermelho. Em 1921, os bolcheviques saíram vitoriosos na Guerra Civil, e em 1922, Stalin liderou o estabelecimento da República Socialista Soviética. No entanto, devido às feridas sofridas em uma tentativa de assassinato em 1918 e ao estresse da luta, sofreu um derrame em 1922. Com seu lado direito parcialmente paralisado, o papel de Stalin no governo diminuiu gradualmente. Depois de seu segundo derrame em 1922, ele se afastou da política ativa, e em 1922, Joseph Stalin foi eleito secretário-geral da União Soviética, assumindo o comando. O primeiro movimento de Stalin foi eliminar aqueles que poderiam compartilhar o poder. Entre esses indivíduos, Lev Trotsky foi o mais proeminente. Lev Trotsky, considerado um dos fundadores da União Soviética, foi primeiro desterrado para a Sibéria por várias razões e depois misteriosamente perdeu a vida. As purgas continuaram até 1930, levando ao exílio ou morte de centenas de milhares de pessoas do partido e do exército. O sucesso de Stalin em ordenar as mortes de comissários foi muito superior ao da polícia da Rússia czarista. Por exemplo, mais de 2/3 dos membros do Comitê Central eleitos no Congresso do Partido de 1934 por meio de eleições foram assassinados como resultado de purgas posteriores. A polícia secreta de Stalin continuou mantendo seu domínio com prisões arbitrárias e ordens de execução impiedosas. Até mesmo aqueles que expressavam as críticas mais leves eram enviados para a prisão ou campos de trabalho, conseguindo suprimir com sucesso a sociedade ao longo do tempo. Tomando controle total do país, Stalin começou a implementar reformas industriais e, eventualmente, algumas outras. Em 1930, como parte disso, 25 milhões de camponeses foram relocados à força de seus lares para grandes fábricas industriais, e a agricultura foi gerida por meio de uma política de coletivização, onde tudo era propriedade coletiva. No entanto, todas essas reformas logo levaram a uma extensa fome no país. Especialmente na Ucrânia, camponeses que se opunham a implementar esse sistema foram submetidos a sanções por parte de Stalin. Toda a Ucrânia foi sitiada pela Europa, e aos camponeses foi impedido de escapar da fome. Como resultado dessa situação, estima-se que entre 1930 e 1933 cerca de 10 milhões de ucranianos morreram de fome. Com o novo plano econômico iniciado entre 1933 e 1940,
dezenas de milhares de instalações industriais foram estabelecidas na União Soviética, e a produção industrial pesada antes da Segunda Guerra Mundial multiplicou por 12 em 20 anos. Quando chegou o ano de 1939, um ditador tão perigoso e louco como Stalin havia iniciado invasões na Europa. Adolf Hitler, que invadiu a Áustria em 1938 e a Tchecoslováquia em 1939, tinha seus olhos voltados para a Polónia. Ao perceber que Stalin também estava interessado nos territórios ocidentais abandonados pelos russos na Guerra Polaco-Russa após a Primeira Guerra Mundial, Hitler propôs um pacto de não agressão a Stalin. Logo após a assinatura do Pacto de Não Agressão em Moscou em 23 de agosto de 1939, a Alemanha invadiu a Polónia pelo oeste e a União Soviética pelo leste. Este evento foi a gota d'água para a Europa, e imediatamente depois, Inglaterra e França declararam guerra à Alemanha. A Segunda Guerra Mundial começou oficialmente. A Alemanha de Hitler completou sua política de expansão para o oeste invadindo França, Dinamarca e Noruega até meados de 1941. Durante esse período, Stalin estacionou cerca de 3 milhões de soldados soviéticos como precaução na fronteira alemã. Hitler estava quase certo de que Stalin seguiria o pacto de não agressão germano-soviético. No entanto, Hitler não pensou assim. A Alemanha nazista, ao atacar a União Soviética em 22 de junho, rompeu esse pacto e argumentou que o ataque se devia à presença de muitos ninhos de soldados soviéticos. Em resposta ao ataque alemão, a União Soviética perdeu 4 milhões de soldados nos primeiros 6 meses, e os alemães se aproximaram de Moscou a cerca de 120 km. No entanto, percebendo que não poderia alcançar a cidade, Adolf Hitler, com a transformação de seu exército em Stalingrado, nomeada em sua homenagem, experimentou uma das maiores resistências que o mundo já viu. Sob as ordens de Stalin, todos, independentemente de serem soldados, civis, idosos, mulheres ou crianças, empreenderam uma missão defensiva custe o que custar. Após intensas batalhas, os soldados soviéticos conseguiram repelir os alemães. Após essa vitória, o exército soviético perseguiu os soldados nazistas, libertando muitos países, e Stalin apoiou a ascensão dos partidos comunistas nos países do leste europeu liberados da ocupação nazista no final da Segunda Guerra Mundial. Foram estabelecidas repúblicas socialistas populares na Tchecoslováquia, Alemanha Oriental, Bulgária, Polónia, Federação da Iugoslávia, Hungria e Roménia. No entanto, a saúde de Stalin havia se deteriorado no final da Segunda Guerra Mundial. O excesso de tabagismo e o estresse da guerra levaram a um leve derrame em maio de 1945. Após essa data, Stalin, que constantemente enfrentava problemas de saúde, sofreu um ataque cardíaco em outubro de 1945 e outro derrame grave em março de 1953. Apesar dos esforços dos médicos para mantê-lo vivo, Joseph Stalin faleceu na noite de 5 de março de 1953, aos 74 anos de idade.